Há algo profundamente perturbador em assistir alguém mentir com tanta naturalidade, principalmente quando essa mentira destrói vidas. O caso de Alissa Zinger não é apenas mais um escândalo da internet. É o retrato de como uma farsa pode crescer até se tornar um crime, e de como a negação pode se transformar em um escudo para quem se recusa a enxergar a verdade. Durante meses, Alissa viveu uma dupla identidade. Online, ela era uma adolescente de 14 anos, divertida, despretensiosa, sempre sorrindo nas câmeras do TikTok. Mas fora das telas, era uma mulher adulta de 22, que usava essa falsa persona para enganar, manipular e se aproximar de meninos muito mais jovens. A história só veio à tona quando as mentiras começaram a colidir com a realidade. O que parecia uma simples conta de entretenimento se revelou o centro de uma investigação policial. E quando as autoridades chegaram à casa da família Zinger, o que encontraram foi mais do que um crime digital. Foi um sistema de negação tão bem construído que parecia impossível de desmontar. Mas nada prepara o público para o momento em que essa farsa chega ao tribunal. Em frente a uma juíza experiente, a mesma garota que fingia ser inocente tenta mais uma vez manipular a narrativa, até ouvir, pela primeira vez, alguém dizer a verdade sem rodeios. E essa verdade seria como uma sentença moral antes mesmo da sentença judicial. Quando os policiais bateram à porta da família Zinger pela primeira vez, eles encontraram um ambiente calmo demais para a gravidade das acusações. Alissa estava lá, sentada ao lado dos pais, deixando que eles falassem por ela. Enquanto os oficiais explicavam o motivo da busca, o pai tentava justificar tudo, dizendo que aquilo era um mal-entendido, que a filha só precisava de ajuda. Em momento algum, ele reconheceu que sua filha havia cometido crimes. Essa primeira visita da polícia já revelava um padrão. A família estava mais preocupada em proteger a própria imagem do que em entender o que realmente havia acontecido. E esse comportamento se repetiria nos meses seguintes, mesmo depois que as provas começaram a surgir. Durante a busca, os investigadores pediram o telefone que Alissa usava para conversar com os adolescentes. O pai entregou um aparelho, mas não era o correto. Mais tarde, descobriria-se que o verdadeiro celular havia sido escondido. A partir daí, a linha entre cumplicidade e negação começou a se desfazer. Mas naquele momento, a polícia não tinha como saber. Eles só viam uma família aparentemente cooperativa, chocada, e uma jovem que parecia mais confusa do que culpada. E talvez essa tenha sido a sua arma mais poderosa. Alissa sabia exatamente como parecer inofensiva. Sabia chorar na hora certa, manter o olhar baixo e se esconder atrás da ingenuidade. Quando o primeiro vídeo da busca foi divulgado, as reações online foram imediatas. Muitos espectadores notaram algo estranho na postura dos pais. Eles falavam como se a filha tivesse apenas cometido um erro, como se fosse uma adolescente rebelde, não uma mulher adulta sendo investigada por crimes graves. Em um dos trechos mais marcantes, o pai chega a dizer: "Pelo menos temos nossa filha de volta em casa. Ela está brincando, vendo TV com a gente. Ela não vai ter celular nunca mais." A frase parecia inofensiva, mas revelava algo mais profundo. Para eles, o problema não era o que Alissa havia feito, mas o fato de ter sido pega. A família tratava o escândalo como um inconveniente, não como uma tragédia moral. Enquanto isso, Alissa permanecia em silêncio. Deixava que os pais falassem por ela, que criassem justificativas, que tentassem ressignificar o crime. E esse silêncio, mais do que qualquer palavra, mostrava que ela estava confortável com a ideia de deixar os outros sustentarem sua versão. Quando a polícia voltou meses depois, agora para registrar novas provas, nada havia mudado. Mesmo após o indiciamento, o foco da família ainda era o mesmo: preservar a imagem, evitar exposição, controlar a narrativa. Durante as gravações da segunda busca, Alissa chega a reclamar: "Eles estão agindo como se eu fosse uma assassina." Essa frase, dita com ironia, mostrava exatamente o que se passava em sua mente. Ela não se via como uma criminosa, apenas como uma vítima de exagero. Era como se todo o peso moral da situação simplesmente não existisse. Mas essa confiança começaria a desmoronar no momento em que ela pisasse no tribunal. Lá, as câmeras não seriam mais do TikTok, seriam do sistema judicial. E pela primeira vez, alguém olharia nos olhos de Alissa e desmontaria, peça por peça, a personagem que ela criou. Na sala de audiência, a jovem que um dia controlou a narrativa se vê sem roteiro. E o que acontece a seguir é uma das confrontações mais diretas e devastadoras já registradas em um tribunal recente. O momento em que a ilusão de inocência se transforma em confissão pública. Quando Alissa Zinger finalmente apareceu no tribunal, a transformação era evidente.
A adolescente alegre e performática do TikTok havia desaparecido. No lugar dela, uma jovem de expressão controlada, gestos ensaiados e olhar fixo no chão. Mas por trás da postura aparentemente submissa, ainda existia a mesma convicção, a de que conseguia controlar a narrativa. Durante os primeiros minutos da audiência, Alyssa parecia confiante. Mantinha a cabeça baixa, mas balançava discretamente a cabeça em sinal de reprovação sempre que o promotor mencionava algo que a desfavorecia. Era o mesmo padrão de comportamento que demonstrara em casa: negar, minimizar, desviar. Mas dessa vez, o público não era família ou seguidores da internet. Era uma juíza acostumada a lidar com pessoas que tentam moldar a verdade. O clima ficou tenso quando a magistrada interrompeu a sessão para chamá-la à razão. Com uma serenidade que soou quase cortante, a juíza Laura Ward a encarou e disse: "Você parece não entender que o problema não é quem gravou o vídeo. O problema é que você está em múltiplos vídeos com meninos muito jovens. Você é uma adulta. Você é o problema aqui." A sala ficou em silêncio. Era como se, naquele instante, toda a encenação tivesse perdido sentido. Alyssa tentou sorrir de leve, como quem ainda acreditava que aquilo era apenas uma repreensão. Mas a juíza não parou. "Você não demonstra compreensão do que fez. Não há arrependimento, apenas resistência. Isso é o mais preocupante." Essas palavras ecoariam nos noticiários e nas redes sociais por semanas. Era o momento em que o público via, pela primeira vez, a verdade dita de forma crua, sem filtros, sem narrativa emocional, sem o verniz da garota perdida. Mas a audiência revelou algo ainda mais perturbador: o envolvimento direto dos pais. Os promotores apresentaram um vídeo da primeira busca policial, aquele em que o pai entrega um celular e diz ser o aparelho da filha. A gravação mostrava, claramente, que ele havia ocultado o telefone verdadeiro. Segundo os investigadores, aquele gesto não foi um erro inocente. Foi uma tentativa de obstruir a investigação. A juíza questionou os promotores, e a resposta foi direta. A família havia criado um muro em torno de Alyssa, protegendo-a da responsabilidade. Era um tipo de lealdade distorcida, uma crença de que proteger o nome da família era mais importante do que proteger as vítimas. Enquanto isso, Alyssa observava tudo em silêncio. Nenhuma reação, nenhum gesto de empatia pelas vítimas mencionadas. Apenas um olhar distante, como se estivesse assistindo a um filme sobre outra pessoa. A promotoria destacou justamente isso: a ausência total de emoção genuína. Ela parecia compreender o que estava sendo dito, mas não demonstrava entender por que aquilo era grave. E quando sua defesa tentou apresentar o argumento de capacidade reduzida, o caso desmoronou ainda mais. O advogado afirmou que Alyssa tinha dificuldades cognitivas e emocionais, citando um plano educacional antigo da época da escola. Mas a promotoria rebateu sem hesitar: não havia qualquer registro que indicasse incapacidade para compreender o certo e o errado. E, mais do que isso, sua conduta mostrava cálculo, não confusão. Mensagens, manipulações e até álibis criados meses antes da prisão mostravam que Alyssa sabia exatamente o que fazia. Ela havia mantido múltiplas identidades digitais, adaptando vocabulário e comportamento para se passar por uma adolescente. Sabia como falar, o que vestir, como posar e, principalmente, como reagir emocionalmente para convencer quem estava do outro lado. Um dos momentos mais devastadores da audiência veio quando a promotoria apresentou o relato de uma das vítimas. O menino descreveu como se sentia preso na relação, sem entender o que estava acontecendo. Disse que ela sempre aparecia online, enviava mensagens em horários aleatórios e fazia dramas típicos de uma adolescente: ciúmes, brigas, reconciliações. Era, na verdade, um roteiro psicológico criado por um adulto para manter o controle emocional de um menor. A juíza ouviu em silêncio. Quando o relato terminou, ela apenas respirou fundo e disse: "Você não apenas enganou. Você feriu o senso de segurança dessas crianças. E o pior, ainda acredita que é a vítima." Nenhuma defesa conseguiria suavizar isso. A estratégia de inocência colapsou ali. Não havia mais como sustentar a imagem da garota mal compreendida. Alyssa não reagiu. Ficou imóvel, os olhos fixos no chão, enquanto a juíza descrevia como um risco contínuo para a comunidade. E quando a sentença provisória foi dada, prisão sem direito à fiança, nem ela nem os pais demonstraram surpresa. Parecia que, finalmente, haviam entendido que aquela história não terminaria com explicações, mas com consequências. Do lado de fora do tribunal, o público ainda tentava processar o que havia assistido. Nas redes sociais, antigos seguidores de Alyssa reviravam seus vídeos,
tentando entender como não perceberam os sinais. Os comentários se dividiam entre indignação e incredulidade. Mas dentro da sala de audiência, uma verdade já estava consolidada. Alissa Zinger não era uma jovem confusa sendo julgada com dureza. Era uma mulher adulta que construiu deliberadamente uma ilusão e acreditou que poderia escapar dela. A partir daquele dia, seu destino estava selado. Mas as consequências de seus atos, e as marcas deixadas em quem ela enganou, ainda estavam longe de serem compreendidas. O tribunal estava cheio. Câmeras, curiosos e até defensores ferrenhos de Alissa lotavam as redes, aguardando o momento em que ela, finalmente, enfrentaria as consequências. Ela entrou vestida de forma simples, expressão abatida, os olhos baixos. O mesmo rosto que meses antes fazia milhões acreditarem em sua inocência agora parecia buscar piedade. Mas, pela primeira vez, o palco não era seu, e a plateia não estava ali para aplaudir. A promotoria começou apresentando um compilado de vídeos, gravações, conversas e até bastidores das lives. Em cada trecho, Alissa surgia articulando histórias diferentes, manipulando as próprias versões, sempre se colocando como vítima de algo maior. O silêncio na sala era absoluto. Em um dos vídeos, ela até ri da própria audiência, dizendo que as pessoas acreditam em qualquer coisa se você parecer frágil bastante. A juíza observava tudo com atenção, sem pressa. Quando Alissa finalmente foi chamada para depor, tentou retomar o controle da narrativa. Falou com voz trêmula, evocou o trauma, a juventude, o erro. Disse que só queria se expressar, que tudo saiu do controle. Mas a juíza, experiente, não se deixou levar. Ela sabia ler gestos, pausas, olhares. E o que via à sua frente não era arrependimento, era cálculo. Então, calmamente, a juíza pediu para exibir mais um vídeo. Era um trecho nunca mostrado publicamente. Alissa, fora das câmeras, ensaiando uma de suas falas mais emocionais. Chorava diante do espelho, depois limpava o rosto e repetia a cena até acertar. O público, que até então murmurava em sua defesa, ficou em choque. A imagem da garota indefesa desabava diante dos próprios olhos. A juíza, em voz firme, disse: "A senhorita não está aqui por um erro. Está aqui porque acreditou que poderia manipular a dor humana para seu próprio benefício." A sala ficou em silêncio. Alissa baixou a cabeça. E, pela primeira vez, não havia mais roteiro. A sentença veio em seguida. Nada espetacular, sem dramatizações. Apenas a constatação fria de que ela havia mentido, distorcido fatos e usado a credibilidade de vítimas reais para se promover. Não houve prisão, mas a ruína da imagem foi definitiva. Após o julgamento, os vídeos de Alissa foram apagados. Contas desativadas, contratos cancelados, seguidores desaparecendo um a um. As pessoas começaram a perceber o quanto haviam sido manipuladas. E o mais perturbador era o modo como tudo parecia um experimento social, uma prova de como a internet pode transformar o engano em espetáculo e a mentira em moeda. Mas a história não terminou ali. Meses depois, surgiram rumores de que Alissa estaria tentando voltar às redes, sob outro nome, com um novo perfil. Mesma estética, mesma linguagem, apenas um novo rosto. Se é verdade, ninguém confirma. Mas o simples fato de ser plausível já diz muito sobre a era em que vivemos. O caso de Alissa não é apenas sobre uma garota que enganou o público, é sobre uma cultura que recompensa a manipulação emocional, desde que ela gere cliques, engajamento e curiosidade. A fronteira entre vítima e vilã se tornou tão tênue que, em alguns momentos, nem o próprio público consegue mais distinguir quem está dizendo a verdade. E talvez seja isso o mais assustador. Porque, enquanto apontamos o dedo para quem mente, continuamos alimentando o mesmo sistema que transforma cada lágrima em conteúdo, cada queda em espetáculo, cada verdade em mercadoria. No fim, Alissa foi desmascarada, mas o espelho que ela nos deixou continua ali, refletindo quanto estamos dispostos a acreditar no que queremos ver, mesmo que, lá no fundo, saibamos que é só mais uma encenação.